Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá turma, tudo bem? Eu sou a Gelli, faço parte da equipe de ATE do Instituto Mãe Terra, que atende aqui no território Costa de Descobrimento. A nossa videoaula de hoje vai falar sobre cultura dos citros. Essas videoaulas elas visam a manutenção do serviço de ATE de forma remota nesse período de pandemia. Então assim, essas videoaulas estão sendo preparadas para vocês divulgarem aí dentro das comunidades de vocês, dentro das aldeias, como forma de vocês ainda permanecerem nas atividades e assim também divulgar o conhecimento do que a gente está levando. Eu espero que vocês curtam e que vocês se divirtam com essa videoaula. Eu me chamo Lindari, faço parte da equipe até do Instituto Mãe Terra e aqui a gente está numa roça da minha prima, que faz parte de Santa Cruz de Cabrália, e aqui ela cultiva vários citros, entre limões, laranja, tangerina, cultiva também milho, quiabo, tudo assim o que for para feira. Ela leva essas coisas para a feira de Onápolis e também para a feira de Porto. Eu sou Everaldo, sou técnico agropecuária, também faço parte da equipe de assistência técnica e extensão rural do Instituto Mãe Terra. Então nessa videoaula de hoje vamos falar um pouco sobre cultura dos citros. Vamos estar passando algumas dicas para vocês estarem dando aí continuidade, para vocês estarem utilizando aí na propriedade de vocês. Olá pessoal, meu nome é Priscila. Eu sou engenheira florestal, faço parte da equipe de assistência técnica do Instituto Mãe Terra e vamos estar aqui hoje, acompanhando essa videoaula sobre técnicas e dicas para a cultura dos citros. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre alguns cuidados que a gente pode estar tendo na nossa lavoura de citros para melhorar o manejo, melhorar as condições sanitárias das nossas plantas. A gente sabe que a citricultura ela é muito difundida no Brasil, muitos agricultores familiares têm, mesmo que não seja em formato de comercialização, tem um pequeno pomar no canto de casa, para próprio consumo, fazer aquele suco de laranja, suco de limão, tangerina. Todas essas frutas fazem parte da cultura dos citros. A citricultura, ela envolve, assim como toda cultura, tem o cuidado, a gestão, um bom planejamento, para garantir o sucesso da nossa produção. Então o agricultor, quanto profissão, ele deve estar sempre se atentando aos cuidados, antes de iniciar um plantio, como vai ser a organização, o preparo do solo, a análise, qual o tipo de planta ele vai escolher, a tomada de decisão no momento do sucesso daquela lavoura. Então pessoal, a cultura do citro é uma cultura muito exigente nutricionalmente. Então uma das principais dicas que a gente recomenda para o agricultor é estar fazendo aí uma análise de solo, para estar corrigindo esse solo e estar fazendo essa adubação, Tanto uma análise química do solo, como uma análise foliar, para estar detectando aí as principais deficiências desses citros, para a gente estar adubando, para estar aumentando a sua produtividade. Os citros são culturas que apresentam essa exigência nutricional, como também alguns comportamentos pouco tolerantes, por exemplo, encharcamento de solo, falta de água seca. Então, tomar alguns cuidados para garantir essa produtividade. Então, para garantir esse sucesso, é bom a gente pensar sempre num solo que seja aerado, não deixar abalar os nossos covas, o nosso plantio, para não ter um encharcamento. É uma planta que tem uma exigência nutricional forte de nitrogênio, por exemplo, que é um nutriente limitante para o desenvolvimento da planta. A gente sabe que a gente precisa de condições adequadas para que a planta possa absorver esse nutriente. Então pessoal, como a Priscila acabou de falar, a cultura do citro ela é bastante exigente, desde a solos, ao clima, umidade. Então o agricultor que queira entrar nessa área, ou o agricultor que já tem aí uma implantação de citros no seu pomar, o recomendado é que ele tenha aí uma série de medidas para estar aumentando sua produtividade, desde análise do solo, para estar adubando o seu plantio, tratos culturais que vai ir desde poda a plantio de novas
variedades de cultura de citro, né, resistentes a doenças, né, e mais adequadas para a região que você esteja. Para uma adubação correta, né, essa análise vai te dar um resultado daquilo que precisa ser adicionado, tanto de calcário, né, para correção da acidez do solo, quanto na adubação, para suprir a necessidade nutricional da planta. Então o agricultor, no início do plantio, vai fazer aí a correção da acidez com calcário, com gesso, conforme a necessidade avisada no exame, né, de análise de solo. Ele vai estar fazendo a correção em área total. A gente indica que a correção da acidez seja feita em área total para citros, por ser exatamente uma cultura exigente nessa questão da acidez. Então, feita essa correção da acidez, né, que é o primeiro passo para a gente estar iniciando novos plantios, o agricultor vai fazer a adubação inicial, né, que é a adubação recomendada para plantio, que vai ser feita ali na linha ou na cova, conforme a escolha e a conta, né, de quantidade de adubo que ele vai estar utilizando. Para plantios já instalados, né, que a gente fala, o agricultor também vai fazer o mesmo processo, né, de correção da acidez, 90 dias, em média 90 dias depois ele vai estar fazendo a adubação. Para o plantio já instalado, é recomendado que a coleta da análise de solo seja feita antes da adubação, para não ter interferência aí no nosso resultado. A adubação para plantio já instalado, a gente gosta de lembrar, né, que a importância do espaçamento adequado e também do espaçamento entre linhas. Porque se o agricultor mantém, né, a área bem adensada com o espaço entre plantas conforme recomendado, ele já pode facilitar o manejo na hora da adubação, porque ele vai conseguir adubar nas entrelinhas das plantas. As plantas, elas ocupam um espaço e quase não deixam vazios entre linhas. Se o agricultor não teve um espaçamento tão adensado, é recomendado que ele faça a adubação em coroas, né? Que é em volta ali da planta, não precisa fazer essa adubação em área total. Uma forma que a gente pode estar utilizando, né, para controlar essas intolerâncias da cultura e contornar algumas melindrosidades, é a gente estar utilizando espécies melhoradas, espécies resistentes a doenças e também porta-enxertos que tenham menos fragilidade nessa questão de solo, né? Maior tolerância a algumas fragilidades de encharcamento, por exemplo. Isso facilita, né, o nosso manejo e o nosso sucesso com o plantio. Uma das principais recomendações é que o agricultor ele traga materiais, né, plantas resistentes a doenças e produtivas, porque além de ter um material resistente a doenças, a sua planta vai ser muito produtiva e assim vai aumentar a sua produtividade. Outra coisa interessante é que quando o produtor ele quer fazer, né, esse melhoramento de planta na sua propriedade, o recomendado é que ele utilize, né, o cavalo. Vocês podem ver, aqui não é o cavalo, mas só um exemplo. O cavalo é essa parte daqui para baixo. Então, ele utilizando um cavalo resistente, ele pode estar fazendo esse melhoramento genético na própria propriedade. Importante ressaltar que na hora que o agricultor ele for lá, né, no mercado comprar a sua muda, né, comprar a espécie que ele queira implementar na sua propriedade, o recomendado é que ele escolha espécies adaptadas ao clima e ao solo da sua região, para ele não estar trazendo, né, outros cultivares que não se adaptem muito bem ao local e perca aí as suas plantas. Então, a dica aí. Uma característica muito interessante sobre as culturas dos cítricos é sobre a floração, né? Ela é uma planta exigente quanto à indução de floração, que ela é necessário que tenha um período, né, que a gente fala que é o período crítico, para que a planta sofra um determinado estresse para que induza aquilo uma maior floração. Então, normalmente isso pode ser feito pelo estresse hídrico, né, quando a planta passa por um período de seca um pouco maior, então ela acaba soltando aí maior número de flores, como também é uma planta que exige aí uma diferença climática. Então, esse período de inverno, quando a planta passa por um estresse de temperatura, cai essa temperatura e também induz o plantio a uma melhor flora. Então, são mecanismos aí utilizados para controlar a indução de floração e está promovendo aí uma melhor produtividade. Então, por exemplo, aquele agricultor que vai utilizar plantios de citros irrigado, ele tem que se atentar muito a esse detalhe. O agricultor, quando acaba o período de chuva, ele quer imediatamente iniciar a rega, ele pode estar inibindo a flora do plantio dele, ao invés dele estar achando que a água
vai auxiliar, né, a botar mais, a florescer e ter mais frutos, ele está, no caso, inibindo a flora. Então o agricultor precisa se atentar a esse período de estiagem que a planta exige para que floresça. O desenvolvimento natural, né, dos citros, a gente observa que as folhas jovens, elas têm cores mais claras, né, e à medida que a planta vai envelhecendo, ela tem uma coloração mais verde escuro. Por ser uma planta muito exigente em nutrição, a gente facilmente consegue visualizar essas deficiências na planta. Então é muito importante o agricultor ele estar olhando para o plantio e observando quais são as características e as informações que o plantio está lhe dando. Então, por exemplo, a gente pode ver plantas, né, com sintomas de deficiência nutricional através das inervações variegadas. A gente pode estar verificando a incidência de doenças e de fungos através dessa observação visual. Então o agricultor sempre se atentar a estar olhando o plantio, porque ele consegue muitas informações que auxiliam no manejo. Um outro ponto relevante, né, para o agricultor se atentar é o controle fitossanitário das plantas, né? O controle da saúde, a infestação de pragas e doenças ali no plantio. É muito importante o agricultor lembrar que a prevenção é o melhor controle. Evitar que essa doença se instale, evitar que essa praga se difunda dentro dos nossos plantios. Então, primeiramente, uma coisa que a gente vê, né, que é um hábito do agricultor, é estar deixando o resto, né, das frutas e aqueles que já apodreceram, que foram descartados embaixo, né, no subbosque do nosso plantio. Isso é um inóculo de doença, isso junta fungo, junta doença e serve como um propágulo dessas doenças dentro do nosso plantio. Então é muito indicado que o agricultor não deixe isso acontecer. Extremamente importante que o agricultor se atente a esses cuidados e não deixar, né, que as doenças se propaguem, principalmente as doenças de solo e os fungos e as bactérias que utilizam daquela porta, né, que a fruta está apodrecendo, para se multiplicar e se instalar dentro do plantio. É importante também que o agricultor descarte aquelas plantas que também, aqueles frutos que não foram comercializados. Então, ao invés dele deixar o fruto que não foi utilizado apodrecer no galho, porque aqui ele está sendo o quê? Ele está sugando o nutriente da planta para um fruto que não vai ser utilizado, então desperdiça nutriente. Então, além de ser foco para propagação de doença, ele está tendo um desperdício. Então é interessante que ele faça o quê? A coleta desses restos cultivares, retire daqui do plantio, para não ser foco de instalação de doença. Ele pode estar compostando, ele pode estar tirando, né, colocando na lateral do plantio, cobrindo esse resto com palhada, para evitar, né, a infestação de moscas e insetos, como uma medida, né, profilática aí de prevenção de doença, principalmente aquelas doenças de solo e de fungo, que são muito difundidas aí na cultura dos citros. A cultura dos citros é uma cultura que é muito susceptível a algumas pragas, principalmente fungos. Então é recomendado que a gente faça aí a poda, né? A poda fitossanitária. Que ela consiste aí na retirada de ramos que ficam aqui no interior da árvore. Então é recomendado que a gente retire essas partes que estão no interior para abrir uma claridade, né? Para entrar aí raios solares e assim diminuir e erradicar algumas doenças, né, como os fungos, que gostam aí de ambientes úmidos. Vou estar fazendo para você aqui, né, uma demonstração de como a gente vai fazer essa poda. O agricultor ele deve escolher, né, os materiais, né, os ramos que estão no centro da planta. Vocês podem ver aqui, né, temos aqui vários ramos que estão no centro, que está impedindo a penetração de raios solares. E isso pode estar aí induzindo o aparecimento de fungos. Recomendado que o agricultor ele tenha aí uma serra como essa, para ele estar fazendo a poda de maneira correta, né? Porque se ele vir com facão, ele pode danificar, né, a parte que ele vai cortar e pode estar aí abrindo porta para novas doenças, que não é recomendado. A gente tem que serrar e o corte tem que ser preciso. Vocês podem ver aqui, né? Acabei de tirar. Esse ramo aqui, além de estar dificultando a penetração de raios solares, ele é um ramo sugão, né? Ele está crescendo para o alto. Como a colheita aqui é feita para comercialização, então é recomendado que essa planta esteja baixa, né? Em média aí de 2 a 3 metros de altura, para facilitar na hora da colheita,
para não estar dificultando o trabalho também de tratos culturais. Outra dica importante, na hora do corte, é recomendado que ele faça esse corte em bisel, para quando chover a água da chuva, né, bater aqui e escorrer. Se a gente cortar ele reto, pode estar infiltrando água e apodrecendo a muda, a planta. Como vocês podem ver aí o antes e o depois, né? A gente tirou aí os ramos tugões, né, e os ramos que estavam dificultando a penetração dos raios solares. Vocês podem ver, né, a planta, ela está aberta, com a copa aberta, e aí vai deixar essa planta mais arejada para estar dificultando aí a proliferação de fungos, principalmente a fumadina, né, que é um fungo aí que ataca muito os citros. É importante ressaltar que as podas só devem ser feitas aí depois da colheita dos frutos, né, para não estar danificando a frutificação da sua planta. Sabendo que a planta precisa, né, de uma boa fotossíntese para estar germinando novas folhas e uma boa frutificação, é importante que o agricultor, né, se atente a essa taxa de infestação, né, dos fungos nas folhas. Uma forma que a gente pode estar utilizando, né, para controlar foi a poda sanitária, assim como o Júnior falou, né, que os fungos eles não toleram essa aeração, essa boa aeração do plantio, como diminuir essa incidência de umidade dentro da nossa planta. Outra medida que a gente pode estar tomando, né, seria a utilização de caudas para controle, que seriam aí fungicidas, para controle então dessa infestação de fungos. Outra poda importante no citro é a poda de formação, onde a gente tira aí ramos sugões, né, ramos podres e ramos cruzados. Como vocês podem ver aqui, esse pé de laranja, né, ele está todo cheio de ramo sugão. Vocês podem ver esse ramo aqui, ó, ele cresce ponteiro, né, ele cresce para cima. E ele não produz, geralmente não produz fruto, então ele só está aqui para drenar nutrientes, então é recomendado que você tire. Tá retirando. Esses ramos cruzados aqui, ó, que ele está vindo para outra parte da planta, né, a gente deve tirar. Porque a nossa intenção é que as galhas elas abram, e deixa aqui aberto, formando tipo uma taça. Esse aqui também, ó, pessoal, vocês podem ver, ele está crescendo para dentro do pé de laranja, então a gente tem que tirar. Outra coisa aqui, pessoal, como vocês podem ver, esse ramo ele está crescendo muito para cima. E isso, futuramente, ele vai dificultar na colheita. Então, recomendo que você retire ele. Uma dica que eu dou, né, para não cortar ele totalmente, como aqui ainda não tem uma nova galha, né, tem um novo ramo, a gente corta aqui em cima. Com esse corte vai vir novos ramos aqui. Aí o agricultor ele vai escolher, né, depois de um tempo ele vai escolher o melhor ramo, o mais saudável, que ele vai conduzir esse ramo para formar aí um novo ramo, um novo galho, né? Então, pessoal, quando as mudas estão muito no chão, como vocês podem ver aqui, eu recomendo que a gente faça, né, esse corte para na hora que esse fruto chegar, né, quando esse fruto vier, o fruto não ficar pegando no chão. Então, sempre que tiver plantas baixas assim, ó, cuidado que você corte. Então, pessoal, recomendado depois de qualquer poda que a gente retire esse material, né, da roça, do pomar, e leve para um local mais longe possível, né, da sua plantação, para não estar aí disseminando doença, principalmente ramos que estejam doentes, como esse aqui, ó. Então, se a gente deixar esse material depois de podado, deixado aí no solo, perto da planta, esse fungo ele vai passar novamente para a planta. Então, é recomendado que você tire do local.
Então, pessoal, hoje a gente falou um pouquinho, né, sobre as dicas aí dos tratos culturais dos cítricos. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham bastante cuidado, né, utilizar sempre a técnica da poda, principalmente para os citros, né, que a gente sabe que é bem sensível. Então, não ficar podando desordenado, sem cuidado, usar aí sempre as técnicas. E até a próxima.